Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá a todos que aqui estão. Aqui estamos juntos, participando de mais esse trabalho, de mais esse encontro, onde estaremos lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, depois conversaremos um pouco a esse respeito, e no final vamos fazer as nossas preces e radiações. Então, nessa noite de hoje, nos caiu o capítulo 16, na parábola dos talentos. Vamos ler um trecho, então, da parábola e depois a gente conversa um pouco a respeito disso. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se, e entrou a negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra, e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos, e chamou-os às contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui, tem outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhes disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. E eis aqui, tens outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição, cegas onde não semeaste, e recolhes onde não espalhaste. E temendo me fui, e escondi o teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. E respondendo o seu senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente, com juro, o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse trecho foi narrado, essa parábola contada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. E ele é muito profundo e muito bonito para nós analisarmos, principalmente no sentido de nos identificarmos nessa história. Obviamente, quando Jesus contou, quando ele veio, criou essa parábola, ele não estava se referindo a nós como se nós fôssemos o Senhor. Eu acho que nisso todos concordamos. Ele nos considera, nós como humanidade, como alguns dos servos, como alguns dos tipos dos servos. E aí nós vamos nos enquadrar nessa realidade. Teríamos nós sido um servo que ganhou 1 talento e com medo no nosso coração enterrou e guardou para devolver? Teríamos nós sido um servo que recebeu 2 talentos pela nossa incipiente capacidade, e mesmo assim conseguimos multiplicar esse 2 em mais 2 e devolvermos para o Senhor? Ou teríamos sido um servo que recebeu 5 talentos, da história seria o mais talentoso, o mais capacitado, e a partir disso ele multiplicou esses 5 em mais 5 e devolveu para o Senhor, e assim como o anterior também foi glorificado, foi aceito para entrar no reino do Senhor? Essa pergunta cabe a cada um de nós, e cabe a cada momento de cada um de nós. Pois na doutrina espírita nós
sabemos, reconhecemos e não temos mais a menor dúvida, por diversas razões, que a nossa vida é única e que nós viemos intercalando esta vida única em diversas encarnações. E essas encarnações se passam em momentos distintos, se passam em situações distintas, se passam em grupos sociais, familiares também distintos, sem falar na questão tempo. Ora, se chegamos numa encarnação na qual nos apresentamos com dificuldades materiais graves, aquela coisa de não ter o que comer, de não ter onde dormir, aquela situação que nos falta tudo ou quase tudo materialmente falando. Que tipo de dificuldades se mostram para nós ali, né? Se não essas totais que embaçam completamente e tomam conta de toda a nossa mente, de todo o nosso sentimento, ou de quase todos os nossos sentimentos. Pois nesse tipo de encarnação nós não temos muito mais o que dar. Nós temos muito o que aprender e nós vamos aprender de certa forma à força, porque não temos outras opções. Tomaremos ali as melhores decisões que nos chegarem ao coração. Mas delas não podemos esperar muito, pois há coisas mais importantes naquele momento. Não há como se tornar um grande ser, um grande espírito com a barriga roncando ou com frio no corpo. E aí optamos, às vezes, por decisões que não são tão boas. E é por esta razão, por esta mesma razão, que todo o ensinamento sobre o perdão, sobre a misericórdia e sobre a compaixão, que é tão difundido, tão falado e tão repetido na doutrina de Jesus, faz sentido. Porque naquele momento, destas pessoas, que podemos ser nós em determinada encarnação, não há muito o que cobrar e também não há muito o que culpar. Agora, há outras encarnações em que não nos falta o alimento. Em que talvez não tenhamos 3 casacos distintos para usar, desfilar no nosso dia a dia. Temos um só e temos que repeti-lo seguidamente, mas o frio já não nos alcança. A nossa mente consegue se ligar em outras coisas, ela não precisa ficar mais percebendo e registrando, mesmo que de uma forma inconsciente, ou até ainda instintiva, né, de mandar mais sangue para aquela pele, para aquele músculo, ou de querer se mexer, ou às vezes até de precisar de alguma substância que alivie essa dor. A nossa mente já está aliviada dessa dificuldade. Ela já consegue se ligar em coisas diferentes. Mas mesmo assim, mesmo se ligando em coisas diferentes, em determinadas encarnações ou ocasiões, não nos foi possível nos envolver em atividades que enobrecem a nossa alma, como atividades que difundem e praticam o amor. Então, novamente, nos vemos limitados nessa nossa condição. Teríamos, entre aspas, né, só 2 talentos para fazer. Eu tenho o meu corpo, tenho a minha comidinha, tenho o meu casaco, mas o meu mundo ainda não se abriu. As coisas ainda não acontecem exatamente como no meu íntimo nós gostaríamos que acontecesse. Mas também há outras encarnações, nas quais nós já temos, no mínimo, encaminhadas as questões materiais. Pode não nos sobrar nada, mas não nos falta. Às vezes chegamos a 50, 56 anos de vida e nunca nos faltou um prato de comida na mesa. Nunca. Nunca. Se passamos frio, foi por às vezes sair sem um casaco. Foi esquecer do gorro, para quem não tem a cobertura capilar mais e não ter pego o seu chapéu. Mas não é aquele frio que enrijece o nosso corpo durante as madrugadas. Me perdoem pela emoção, mas vamos continuar. Então, quando nós temos essas questões já supridas no nosso peito, na nossa vida, na nossa existência, é como se nós estivéssemos ganhando mais talentos. Há mais talentos na nossa mão. Há mais talentos no nosso envolvimento, no nosso mundo, no nosso redor. E aí,
por nós termos esses 5 talentos, quando nós ganhamos a vida de presente, que não chega a ser, conforme a parábola, a partida do Senhor, né? Mas é nós aterrissando aqui nesse plano, nós aterrissando numa vida terrena, na qual chegamos de mãos cheias, e o nosso coração nos impele a fazer alguma coisa melhor. Nós somos os servos dos 5 talentos. Os servos capazes, os que foram equipados e chegam para essa tarefa com força e com todas as condições necessárias. Ora, será destes, ou será de nós, que chegarão as cobranças? Somos nós os responsáveis por fazer uma diferença. Se vivemos num mundo democrático e que sempre permaneça assim, né? Esse belo exemplo que eu acho que vem lá da época da Grécia e nos alegra tanto, representando um progresso social. Se convivemos e sabemos conviver, sabemos que temos que conviver com pessoas diferentes, com pessoas de opiniões diferentes, com pessoas em estágios evolutivos diferentes, o fato destes ainda não chegarem a compreender o que nós sentimos, não o que nós sabemos, não significa que eles são menos, de forma alguma. Mas esse não é o tema dessa parábola. Mas significa que a nossa responsabilidade é a maior. E a nossa responsabilidade é muito maior. Muito maior do que nós conseguimos imaginar. Nenhum de nós, quando encarna, ou mesmo quando está durante esse processo aqui encarnatório, vivendo a sua vida, faz a menor ideia do objetivo dessa encarnação. Nós temos lampejos. Às vezes vemos um lugar, uma situação, uma cidade, uma família, um grupo, amigos, que mostram através das suas palavras, do seu exemplo, ou simplesmente pelo fato de estarem de pé vivendo, nos mostram suavemente o caminho pelo qual nós devemos trilhar. Mas a essência da nossa encarnação, o objetivo da nossa encarnação, nós não fazemos a menor ideia. E por isso acordamos todos os dias, lutamos todos os dias, procuramos melhorar os nossos hábitos, procuramos melhorar os nossos pensamentos, procuramos melhorar os nossos sentimentos, em final das contas. Mas para que isso tudo tenha algum valor, se nós chegarmos a essa melhora, nós seremos novamente aquele servo com os nossos 5 talentos. Só que eles não vão servir para nada se nós não multiplicarmos eles em outros 5. Se as nossas mãos não fizerem parte dos nossos corações. Se as nossas atitudes forem suficientemente fracas ou repetidas em relação a tudo que já se viu, já se ouviu, ao que fez e ao que já se fez. Se nós repetirmos o esforço, a vida dos nossos pais, dos nossos avós, estaremos desperdiçando tudo que eles fizeram por nós. Vamos estar repetindo as mesmas coisas. Se nós nos limitarmos com as nossas leituras, com as nossas reflexões, a tudo que os nossos pais e os nossos avós fizeram, nós vamos estar nos limitando, porque se eles nos elevaram com o seu carinho, com a sua criação, com todo o cuidado material que tiveram conosco, a um patamar um pouquinho diferente, a um degrau um pouquinho diferente, não é para que nós aqui estejamos e aqui fiquemos inflando o nosso ego com o local mental ou espiritual ou até material no qual nos encontramos. É para que nós possamos nos erguer mais um. E quando chegar a nossa vez, poder fazer isso com os nossos filhos. Não para que eles também estejam numa posição de destaque, porque isso apenas fará mal a eles. Mas para que eles possam erguer os seus próprios filhos mais para cima. Espiritualmente falando, principalmente moralmente falando.
Essa é a palavra que faz toda a diferença. Os talentos da parábola não são talentos materiais. Não era dinheiro, não era moeda. Era moral. Moral no coração. A capacidade de amar e a capacidade de fazer alguma coisa com o amor. E é isso que a doutrina espírita vem nos trazendo, vem nos ensinando, vem nos realimentando permanentemente. Ela nos abastece, ela faz cada vez que nós lemos, discutimos um determinado tema, nós nos sentimos bem. O nosso amor se refaz no nosso coração. É como se ele se relembrasse do porquê que ali ele está. Mas da mesma forma que a gente chega ao meio-dia numa mesa, faz a sua refeição, enche a barriga para que isso aí gere alimento, nos gere energia, eu não fiz isso para depois ficar sentado na mesa esperando que chegue a janta. Eu tenho que me levantar da mesa do almoço e fazer alguma coisa. E esse alguma coisa só eu sei o que eu vou fazer. Porque a cada um foi dado um ou vários talentos diferentes, os quais nós não podemos deixar de mostrar com respostas e com atos. Às vezes nós erramos, às vezes enfiamos os pés pelas mãos, mas que coisa boa! Parabéns para quem errou. Porque todo mundo que errou é porque fez alguma coisa, é porque se levantou e é porque tentou. E agora e aquele que nunca errou, que com tudo que recebeu sempre está ali em cima do muro, não tem bem certeza, vou, não vou, faço, não faço, digo, não digo, o que vão pensar? O que esse fez com todos os talentos que recebeu, se não guardar num canto amedrontado que o Pai seja, como é que foi dito, de rija condição, como foi transcrito na nossa parábola. Ora, o nosso Pai não é de rija condição. Podemos chamá-lo de exigente, de justo, o que quiser, mas não de rija condição. Talvez numa interpretação antiga, assim fosse, né? Um Deus, um Pai que castiga os seus filhos. Mas numa interpretação de hoje, isso não faz mais o menor sentido. Não faz o menor sentido. Nem o castigo, nem a dor para a educação faz algum sentido. Quando nós passamos por dificuldades nas nossas encarnações, quando elas estão difíceis, estão duras, são pelas nossas solicitações. São momentos que nós mesmos pedimos para passar, para que alguma coisa que esteja adormecida ou endurecida dentro de nós possa despertar. Não é um castigo imposto pelo Pai. E mesmo que fosse, mesmo que alguém assim compreendesse ainda, né, ou que alguém ainda possa compreender dessa maneira, talvez por questões históricas, por ter nascido pensando assim, ok, não podemos fazer nada. Agora, já foi repetido por Jesus que Deus é Pai. E não um senhor, um guerreiro, um conquistador, que vai gerar alguma coisa materialmente diferente ao nosso redor. E essas parábolas todas que Jesus conta, né, essa dos talentos, que é profunda, profunda, tenho certeza que se cada um for ler de novo vai interpretar de uma maneira diferente, e tem tantas outras parábolas que foram contadas dessa maneira, para que a humanidade naquele momento pudesse compreender e principalmente que pudesse ficar para a posteridade. Vejamos que os próprios termos das traduções não são precisos. E certamente, se ela foi ditada em aramaico, talvez, o universo de palavras que a língua disponibilizava também não permitia isso tudo, em termos de literatura ou talvez até de poesia. E hoje, por isso, nos é necessário ler. Mas é necessário ler, compreender, sentir e fazer alguma coisa com isso. Jesus fez obras com seu ensinamento. Ele não veio aqui e nos ditou as coisas. Ele poderia ter dito escrito em tábuas ou escrito em PDF, que não existia na época, né? Ou escrito em computador, que não existia, ou um livro, papiro, qualquer coisa, poderia ter escrito isso, olha, está aqui o meu ensinamento, estou indo embora. Se quiser eu leio para vocês mais 1000 vezes. Não! Ele fez alguma coisa com isso, ele exemplificou. Ele se misturou entre as pessoas, principalmente entre os incompreendidos.
entre as mulheres que necessitavam respeito, entre as pessoas que estavam com a vida direcionada para sustentos assim que não correspondiam aos anseios da sua própria alma, entre pessoas que usavam inclusive da violência às vezes para sobreviver porque não compreendiam outras coisas. E quantos não foram tocados no seu coração e não mudaram por melhor? Pois bem, irmãos, então após essa nossa leitura, esse nosso comentário, fica o convite para que nós sempre possamos estar relendo, pensando e meditando a respeito desses ensinamentos tão bonitos trazidos por Jesus há 2000 anos atrás, e que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz já com outro nível de compreensão e com uma forma mais próxima dos nossos corações, da nossa capacidade de assimilação, principalmente da nossa capacidade de compreensão até. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar os nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em os nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente a do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site